Olá, olá, que bom que você está aqui. Se você não me conhece, eu sou a Pri Leite e esse é o podcast Equilíbrio e Caos. No episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre massa muscular. Isso mesmo, gente, nossos músculos. Vamos falar a verdade. Como que você está se sentindo aí do outro lado? Com o seu corpo, com a sua musculatura? Porque, gente, eu escuto muito de vocês e eu quero dividir um pouquinho de como tem sido essa jornada aqui do meu lado. E quem sabe você se vê um pouquinho nessas mudanças que a gente sente no corpo com o decorrer dos anos. E também entender como a prática de yoga pode sim fortalecer e aumentar a nossa musculatura. Então senta que lá vem história. Para quem tá chegando aqui agora ou me acompanha um pouco de menos tempo, eu pratico yoga, gente, já faz muitos anos, mas eu comecei a colocar as aulas no YouTube há mais de 10 anos, quase 11 anos. Esse ano vai fazer 11 anos. 11 anos, gente, como assim? E você pode até, de curiosidade, lá no YouTube, né, e ver as aulas mais antigas, de como que era. E falando a real, falando do meu corpo mesmo, quem me acompanha há bastante tempo viu o meu corpo mudar muito. Eu sei que vocês são muito legais, muito gente boa, porque essa é uma comunidade maravilhosa, né, gente? Porque, vamos falar a verdade, quem faz yoga é uma pessoa, assim, do bem, a grande maioria, né? Então, também a gente tem aquelas pessoas ali que não são tão do bem, vamos falar a verdade. Mas, infelizmente, a gente tem histórias não tão legais aí no meio do yoga, como em qualquer outro meio, né? Mas de uma forma geralzão, assim, a galera que procura a prática de yoga é um pessoal que tá buscando se conhecer, se cuidar e fazer o bem pra você, o bem para as pessoas ao seu redor, o bem pro planeta, aumentar, melhorar a nossa consciência. Então, assim, eu me sinto muito grata e muito feliz porque com todos esses anos aí na internet, os comentários em sua vasta maioria são sempre muito positivos, muito incentivadores. Eu tenho muito a agradecer e eu quero que você que está me escutando aqui do outro lado saiba disso, viu? Que eu vejo, que eu reconheço, que eu agradeço muito essa comunidade online que a gente tem, que é tão especial. E eu sei que muitos influenciadores, né, reclamam ou falam do impacto negativo mesmo da internet, que pode ter na nossa autoestima, na nossa vida. Sem dúvidas, né, eu também já recebi vários comentários não legais, mas assim, eu procuro não dar atenção a eles, porque eu sei que a vasta maioria é muito positivo. Então eu sei que vocês, de uma forma geral, não falam do meu corpo nos comentários, mas observam, né? E o meu corpo mudou muito nesses 10 anos, né, gente? Eu passei por 2 gestações, eu passei por uma cirurgia de fechar a minha diástase, eu mudei de país, muita coisa aconteceu, muita água passou por baixo dessa ponte, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, que apesar de vocês não me perguntarem, eu sei que vocês têm curiosidade, que é sobre eu ganhar peso. Porque imagina, gente, eu ganhei peso. Tem gente que fala com maldade, né? Que falaram assim, Priscila tá grávida, Pri, você... Eu detesto quando me perguntam se eu tô grávida, gente. Pelo amor de Deus. Por favor, você do outro lado, não pergunta pras pessoas se ela tá grávida. Se a pessoa que estiver grávida e quiser que você saiba, ela vai falar. Mas você sabe aquela pessoa indelicada que chega a ver sua barriga e fala, nossa, você tá grávida? Não faça isso, tá? Dica aqui de amizade. Manter a amizade. Não faça isso. Mas a internet às vezes tem isso, né? E, nossa, mas a Pri tá gordinha, como a Pri engordou? E o que eu percebi, assim? Eu tô de boa, tô muito bem comigo mesma, com o meu corpo e tal. Mas que nem eu disse, se você vai lá pra trás, né, de 10 anos atrás, eu realmente estava muito mais magra e muito mais forte. Eu tava vendo uma foto minha, gente, na última viagem que eu fiz com o Darren antes de engravidar do Oliver. O Oliver é o meu filho mais velho. A gente foi pro Japão e a gente escalou o Mount Fuji. Ai, coisa mais linda desse mundo. Aliás, se tiver alguém aqui do Japão, já mando um beijo pra vocês. Que lindo, país muito lindo. A gente adorou visitar o Japão. E tem uma foto minha no topo do Monte Fuji fazendo uma parada de mão. É, minha gente. Tava super fitness, como o pessoal fala. Super forte, super no topo da montanha, literalmente fazendo a parada de mão. E foi muito interessante eu ver essa foto, porque eu falei assim, nossa, gente, olha as coisas que eu fazia, né? E sabe por que eu fui revisitar essa foto? Porque essa semana mesmo, eu tava conversando com o Darren, que é o meu esposo. E aí, Pri, como que tá o seu treino? Como você tá se sentindo, né? Aquela chequinha assim, como que tá?
E eu falei pra ele, nossa, você não sabe, eu voltei a fazer parada de mão. Eu tô fazendo paradas de mão e eu segurei 4 paradas de mãos, cada uma por 10 respirações. E ele falou, nossa, uau, que legal que você voltou a fazer paradas de mão. Eu falei pra você que você ia voltar a fazer paradas de mão. Só que, gente, você sabe quanto tempo isso demorou? 8 anos. Você tem noção? Então vamos conversar sobre essa gap, esse espaço de 8 anos, gente. 8 anos. Porque logo depois que eu tive nessa foto aí do Japão, que eu tava olhando, eu engravidei. E aí eu continuei fazendo parada de mão, continuei super forte. E aí o que aconteceu? Eu me rendi à maternidade. Essa foi a minha jornada, tá? Não tô comparando, julgando ninguém, tô só compartilhando o que foi pra mim. Foi a minha escolha. Eu realmente quis muito estar naquele momento com o Oliver, bebê. E tem uma outra foto minha com o Oliver, que ele tá sentando, ele devia ter uns 5, 6 meses, ele tá com um brinquedinho na boca, bebezinho, e eu tô fazendo uma invertida sobre a cabeça nessa foto. E foi muito interessante ver isso, porque talvez a maioria das pessoas falam, nossa, Pri, mas você tá fazendo uma invertida sobre a cabeça com um bebê de 6 meses ali do seu lado, impressionante, né? Sim, realmente, é impressionante, poxa, você ali é a foto de uma mulher forte, né? E tal, eu trabalhei, eu estudei, eu pratiquei muito para conseguir fazer essa invertida. Mas para mim, comparar essa foto de quando eu tava fazendo a parada de mão em cima do Monte Fuji com a foto de eu fazendo a invertida sobre a cabeça com o meu bebê do lado, é muito claro a diferença que teve no meu corpo, porque a força que você precisa para fazer, força mesmo do seu corpo, tá? A força que você precisa para fazer uma invertida sobre a cabeça é muito diferente da força que você precisa para fazer uma parada de mão. É diferente, gente. Você precisa ter muito mais força muscular para fazer uma parada de mão. Isso é fato. E foi muito interessante ver isso e falar, uau, olha só. E aí eu lembro que na época que eu tive o Oliver, eu tentei meio que voltar às invertidas. E na época doía muito o meu pulso, porque, né, a gente tá amamentando, muda os hormônios e tal, e eu falei, quer saber o que? Eu não vou forçar, não preciso disso na minha prática de yoga, eu posso continuar praticando yoga, fazendo tudo que eu tenho que fazer, sem forçar. Porque vocês sabem, né, gente, a minha filosofia é se esforce, mas não force. Eu realmente vivo por isso e eu falo pra vocês e repito, se você precisar ouvir, se esforce, mas não force. Então eu passei esse tempo aí com o Oliver, sem fazer parada de mão, cuidando dos meus pulsos, da minha articulação, vivendo o meu momento ali e mantendo a constância na prática, porque é isso que eu falo pra vocês sobre constância na prática, de adaptar ao momento que você tá. Qual é o momento que você tá na sua vida agora? E aí logo depois, né, gente, teve pandemia e aí eu fiquei grávida do Ben em 2020, que foi uma loucura, diga-se de passagem. Uma loucura eu ter ficado grávida em 2020, eu tive ele em 2021, não sei se vocês lembram o que aconteceu em 2020, alguém precisa lembrar que teve a pandemia? Então, gente. E nessa mesma época, eu tava criando o meu aplicativo, criando o meu programa, foi onde começou o programa da Yoga Co 365, o Ben tava na minha barriga, e foi quando eu comecei a gravar mais aulas para gestantes, e que o canal, né, deslanchou, a gente começou a ter mais atenção sobre praticar yoga online e tal, e a maior parte desse período, gente, eu estava grávida, olha que loucura. E aí eu mudei pro Brasil, tive o Ben aqui nos Estados Unidos, a gente mudou pro Brasil e tal, e eu lembro que eu foquei muito em cuidar, assim, da minha saúde física, no sentido de me sentir no meu corpo naquela época. Porque eu lembro que eu me senti muito fora do meu corpo. Tinha, assim, gente, a transição de uma criança para 2 crianças foi intenso aqui em casa. E mais mudanças de país. Então, assim, eu tinha uma demanda emocional dos meus filhos, da minha família muito grande na época. E uma demanda do meu trabalho muito grande também. Então, eu lembro que naquela época, o meu foco era só assim, não, eu quero sentir o meu corpo, eu quero me aterrar no meu corpo. E eu lembro que eu fazia muita prática de me aterrar. Inclusive, eu acho que algumas das minhas aulas favoritas de todo o tempo, assim, eu gravei naquele período, que foi um período que eu tava muito focada em me sentir dentro do meu corpo, em me aterrar em si. Eu lembro que eu andava muito descalça, eu ia andar descalça. Eu lembro na época, gente, que eu desmamei o Ben, juro pra vocês, eu segurei o Ben, assim, o Ben é o Benjamin, né? É meu segundo filho. Eu segurei ele assim no meu peito e a gente foi dar uma volta lá no condomínio onde a gente morava. E eu descalça
porque eu falava, gente, eu preciso sentir meu pé no chão, eu preciso me aterrar. Então foi uma época muito assim de me aterrar mesmo. E passou, né, gente? Então, mãe, se você tá escutando aí do outro lado, calma, passa, vai passar, tudo passa, tá? Tudo são fases. Mas a gente precisa honrar as nossas fases, né? E eu me sinto muito feliz, muito satisfeita que eu realmente pude honrar essas fases mais intensas aí, né, de bebezinho com os meus filhos. E também procuro honrar a fase que eu estou agora, que eu sei que vai estar sempre mudando, né? Então agora os meus filhos estão um pouco maiores, os dois estão na escolinha já, a gente tá aqui de volta nos Estados Unidos, as coisas estão mais tranquilas. A gente vai fazer uma pausinha só para falar sobre o meu bembeco, Leleco Picoteco, o meu filho Benjamin Léo, que tá fazendo 4 anos agora, dia 22 de junho. Gente, eu entrei em trabalho de parto com ele no dia 21 de junho, que é o Dia Internacional do Yoga. Eu até achei que ele ia nascer no dia 21, que foi quando a minha bolsa estourou. Mas ele estourou já à noite, no finalzinho do dia, e aí ele nasceu no outro dia, dia 22. E quando eu penso nos meus filhos, assim, eu fico até emocionada. É uma sensação de gratidão muito forte, muito, muito, muito forte. O Ben, ele nasceu em casa, na banheira de água, no meio da nossa sala, e foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu sei que a gente não compartilha as fotos dos nossos filhos nas redes sociais. E, gente, eu sei também que você compreende, né? Eu sei que você entende a nossa escolha. E eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Que mostra as crianças em redes sociais. Mas é a nossa escolha, a escolha da nossa família, o que funciona pra gente. A gente preserva a imagem deles. E apesar da gente preservar a imagem deles, que assim, é difícil às vezes, porque eles são muito fofos, gente. O Oliver tava meditando aqui no outro dia, é muito difícil não compartilhar com vocês a fofura que eles são. Mas a gente sabe que eles são uma parte gigante, enorme da nossa vida, apesar de não mostrar foto deles para vocês. E esse ano eu fiz no aniversário do Oliver uma promoção somente para quem estava dentro ali da minha rede de e-mails do Clube da Carta. E eu falei, gente, é injusto eu não fazer algo pro aniversário do Ben. Porque assim, eu acredito de todo o meu coração que realmente é dando que se recebe. Eu cresci, gente, fazendo aquela oração de São Francisco de Assis, eu acho que assim, engravinhou nos meus ossos, entendeu? Ficou dentro do meu subconsciente aquela oração, e eu realmente acredito que é dando que se recebe. Eu sou muito grata pela vida que eu tenho, abundante em todos os sentidos, né? De saúde, de segurança, de amor, de afeto. E foi assim que eu comecei a minha empresa, né? A Yoga Co começou com os vídeos gratuitos no YouTube, sem nenhuma pretensão de virar o que é hoje. E quando eu penso nos meus filhos, eu penso sempre também de uma forma de como eu posso estar contribuindo e dando de volta nesse período aí do aniversário deles. Eu não gosto de dar desconto. Tá? Eu não gosto de dar desconto, gente, porque eu detesto. Sabe quando você vai ver uma calça que você gosta, você compra, aí depois você vai na loja de novo, tá lá metade do preço? Detesto isso, gente. Detesto. Mas eu pensei, quebrei a cabeça aqui pensando. E o Ben tá completando 4 anos esse ano. Então eu decidi, em honra ao Ben, já que eu fiz a promo do Oliver, eu tenho que fazer uma promo do Ben. Vai ser uma promo diferente. Vão ser R$400 de desconto. Olha só, gente. Eu quase fiz 40, mas eu vou fazer 400, hein? Porque o bem merece. R$400 de desconto para entrar na Yoga Co 365. A gente vai abrir as portas por 24 horas. A gente vai abrir as portas dia 21 de junho, anota aí na agenda, que é o Dia Internacional do Yoga. E a gente vai fechar no dia 22 de junho, que é o dia que o Ben nasceu. Você que me acompanha há bastante tempo, você que se organiza financeiramente, você que se organiza aí com seus calendários, você que acompanha, você que quer ir mais a fundo na prática de yoga, essa promo é para você. É uma forma de dizer muito obrigada, é uma forma de agradecer mesmo ao universo, de falar, gente, quanta coisa boa.
e de te dar esses R$400 de desconto. Eu espero muito que você aproveite. Fique de olho no seu e-mail. Você só vai receber o link da promo através do e-mail. Se você ainda não faz parte do Clube da Carta, vai lá no prileiteyoga.com.br. Mais uma vez, prileiteyoga.com.br. Se cadastra, você ainda vai receber um e-book lindo. E qualquer dúvida que você tenha em relação a essa promoção ou quando vai ser, se você precisar de uma ajuda extra, você pode contactar a gente no e-mail ajuda@yogaco.com.br. Mais uma vez, é ajuda@yogaco.com.br. E o site é prileiteyoga.com.br. Eu espero muito que você aproveite essa promoção e o mais importante, que você aproveite o programa da YogaCo 365. São muitas aulas feitas com muito carinho para você desenvolver constância na sua prática de yoga, para você evoluir na sua prática de yoga, com as trilhas feitas no estilo de workshop, de Power Yoga, de Vinyasa Yoga, inverter sobre a cabeça, além de você ter todas as aulas do YouTube sem propaganda, lá na YogaCo 365. Mais bônus, gente, você ainda ganha os 21 dias de flexibilidade, isso mesmo, que não tá aqui no YouTube, que não tá em nenhum outro lugar, você ganha de bônus, mas a trilha Todo Mel dessa Vida vai estar por lá também. Então espero muito que você aproveite, se cadastre e fique de olho, que vai ser só por 24 horas. Como sempre, do meu coração pro seu e vamos voltar! Gente, teve um período que eu enlouqueci, né? Que eu falei, não vou mais fazer aula pro YouTube. Não cansei de gravar aula, não vou mais gravar aula pra ninguém. Não sei se vocês lembram disso. Quem pegou isso daí, gente? Porque eu tava assim, cansada, exausta. Eu não queria mais, entendeu? Não dar aula, mas eu não tinha mais pra dar. E eu lembro que eu dei um tempo, e foi muito bom ter dado esse tempo. E aí, dentro desse tempo que eu comecei a, né, já com os 2 filhos desmamados e tal, dormindo melhor, que eu comecei a realmente falar, não, gente, eu vou focar agora na minha prática de yoga mesmo, como eu fazia lá 8 anos atrás, né, que eu realmente estudava as sequências, que eu ia mais a fundo, que era uma coisa muito mais intensa e pessoal e presente mesmo ali dentro da prática de yoga, que é todo um estudo, né, gente? Não desce a sequência pronta pra gente. A gente tem que estudar, a gente tem que praticar, a gente tem que sentir no corpo e tudo mais. E eu fiquei muito feliz de ter dedicado aquele tempo pra mim. E isso foi o tempo, assim, que eu mais estudei para criar sequências para YogaCo 365, que, na minha opinião, gente, é o melhor programa de yoga que você pode comprar na internet hoje. Se você quer ir mais a fundo na prática, é como se fosse tudo workshop, sabe? Eu fiz se não me engano, são 12 trilhas ou 10 trilhas, e todas as trilhas são como se fosse um workshop, é como se você fosse no estúdio e tivesse um professor convidado te falando sobre aquele tema. E foi muito bacana essa fase. Eu criei o programa, realmente, que é um programa que é pra te acompanhar um ano inteiro. E aí eu terminei o programa, super sucesso. Assim, gente, as pessoas super felizes, aprendendo muito, colocando na rotina, tendo constância, vendo resultado, aprendendo, né, gente? Porque, falar a verdade, tem muita coisa aqui no YouTube que simplesmente não tem tempo. E as pessoas, muitas vezes, o que acontece? Pri, por que você não coloca tudo no YouTube? Além do dinheiro, né? Além do financeiro, porque, afinal de contas, eu preciso pagar as contas da minha empresa também. Mas, principalmente por questões de analítica. Então, assim, esses vídeos muito específicos de como faz uma invertida sobre a cabeça, como faz a chaturanga, como faz esses muito assim, as pessoas não assistem de uma forma geral. O YouTube não seleciona e acaba machucando o canal. Então, essas aulas que são mais a fundo, eu realmente coloquei dentro do programa e deu muito certo, porque as pessoas falam, quem realmente quer ir mais a fundo na prática de yoga, quem quer aprender, quem quer entender melhor como fazer a prática em casa, quem quer posturas mais avançadas, quem quer aulas mais longas, realmente se delicia com o programa, gente. Eu queria que alguém tivesse feito esse programa pra mim, pra eu fazer em casa, entendeu? É a velha história, né? Ninguém fez, eu fui lá e fiz. Então, assim, é maravilhoso o programa. E nesse período todo, se concretizando o programa, eu entrando numa outra fase da minha vida, eu falei, não, gente, o foco hoje é os meus filhos, né? Eu fico com eles depois da escola, eu que sou
a pessoa aqui de casa que, por exemplo, o filho ficou doente, é eu que vou buscar. Enfim, e esse é o acordo que a gente tem entre o meu esposo e eu nesse momento da minha vida, da nossa vida, né? Então, assim, a gente é muito parceiro. A gente fala, olha, a gente tá juntos e a gente realmente é um time, a gente é uma parceria. Quando eu preciso, ele me ajuda. Quando ele precisa, eu ajudo ele. Então, a gente vai numa dança, né? De fases, assim. Então, eu tô muito na fase de cuidar das crianças. Tanto é que eu brinco que o meu trabalho é ser mãe e o meu segundo trabalho é ser professora de yoga, porque eu passo muito menos tempo hoje gravando, criando conteúdo, trabalhando com equipe do que 3 anos atrás, né? E imagino que vocês já devem ter percebido isso. Mas o que acontece? Por que eu não parei, gente? Por quê? Porque, gente, eu amo o que eu faço, eu não consigo parar. No começo desse ano, o Darren perguntou até pra mim, né? Ele falou assim, e aí, Pri, o que você vai fazer? Você vai largar a mão do YouTube? Você vai parar de postar vídeo de verdade? Você vai parar, né? Vai aposentar, digamos assim? Ou você vai dar um ano aí de folga sem gravar aula nenhuma? E eu lembro que eu realmente pensei muito sobre isso. Na verdade, a conversa foi no final do ano passado. E eu falei, gente, será que realmente eu não gravo os 21 dias? Não gravo mais nada, né? O Yoga 365 tava fechado, tava redondinho. E eu falei, gente, mas eu amo. Vocês não entendem a alegria, o tesão que eu tenho de fazer aula, de gravar aula pra vocês. Então, eu entrei nessa ideia de que eu falei assim, não, eu vou fazer um tanto que não tira da minha energia muito. É o tanto que eu consigo dar. Você entendeu? Tipo, é uma aula por mês no YouTube, um podcast por mês no YouTube, né, nas redes aí de podcast, e é isso que tem pra esse ano. O que vai ter pro ano que vem, não sei. Os próximos anos também não sei, gente. Mas é o que tem pra esse ano. E eu tô super feliz que eu decidi fazer isso ao invés de não fazer nada, porque eu sinto falta de interagir com vocês, de gravar aula, de fazer podcast e tal. E tem muita gente que me critica, eu vou falar a verdade pra vocês, né? Pessoal aí do meio empresarial, de negócios, né? Ai, você tá fazendo tudo errado. Ai, que você tinha que fazer... Gente, o que eu recebo de... em inglês a gente fala unsolicited advice, que é gente dando pitaca. Sem ser pedido, né? Eu não pedi pitaca, mas não pitaca. E eu não tô falando de pessoas da nossa comunidade, né, que pratica yoga comigo. Tô falando de pessoas de fora, que nem faz yoga e quer vir dar opinião. Eu falo, gente... É difícil ser uma pessoa honesta na internet. Seria muito mais fácil eu estar aqui querendo vender milagre, a pílula aí que cresce cabelo, essas coisas assim. Mas eu não faço isso, porque não é quem eu sou. Eu não conseguiria dormir à noite, entendeu? O que eu coloco e trago aqui pra vocês na internet é algo que eu realmente acredito, que faz muito sentido. E não é milagre. Você realmente precisa ter constância na sua prática de yoga pra você ver resultado. Você precisa se dedicar à sua prática de yoga pra você ver resultado. Não adianta você falar, eu vim aqui e falar, não, gente, vocês vão fazer 21 aulas e sua vida vai mudar. Vai melhorar muito. Mas aí, se você parar e não fazer mais nada, você vai sentir os efeitos disso, entendeu? Então, assim, eu foco muito em honrar o momento que eu tô, em ser verdadeira com vocês. Eu tô aqui na internet há mais de 10 anos, espero estar aqui por muito mais tempo. E que seja uma troca sempre muito real entre nós, né? Então, quando vem essa questão da força muscular, eu vejo ali, né, antes de eu ter tido os meus filhos, onde a minha prática de yoga era uma prática muito mais intensa, fisicamente falando, onde eu realmente praticava 2, às vezes 3 horas, 5 vezes na semana, 6 vezes na semana, eu realmente tinha um corpo com um tônus muscular muito maior do que hoje, né? Sem contar a diferença de idade, né, gente? Porque existe sim essa questão da idade. Infelizmente, né? Existe, gente, é fato. A sarcopenia, quem já ouviu falar sobre isso? Quem sabe o que é sarcopenia? Eu acho engraçado esse nome, sarcopenia. Ela é realmente a perda, né, da força e do tônus muscular com a idade. E, gente, eu vou fazer 39 anos esse ano, né? Eu tive 2 filhos. O meu corpo de hoje não é o corpo de 10 anos atrás. E eu também não quero que seja. Entende? Eu espero que você que esteja ouvindo isso também seja um pouco libertador. Eu não quero ficar presa no passado. A Priscila de hoje, de 38 anos, não é a Priscila de 28 anos, entende? E eu vejo que naquela época eu realmente tinha um corpo muito forte, porque eu tinha uma prática de Vinyasa Yoga muito forte.
Então vamos lá, para você que está interessado em ganhar força muscular, tônus muscular, quais são as minhas, assim, os meus insights em relação à prática de yoga? E eu vou falar somente sobre yoga, tá? Esse é um tema super vasto, né? Você tá praticando aí, tá focando em fortalecer a sua musculatura, mas eu vou focar aqui no yoga. Primeiramente, existem diversos tipos de yoga. Lembra eu falando aqui da minha jornada, da minha história, desses 8 anos aí de diferença entre as duas fotos, entre eu estar fazendo parada de mão antes de ter filho e agora, 8 anos depois? Então, gente, durante esse período eu pratiquei diversos tipos de yoga. Eu fiz muita Hatha Yoga, que tem um estilo mais de você aterrar, é mais vagaroso, você segura as posturas por mais tempo. Tradicional, tá, gente? Que é o que eu estudei na Índia. Eu fui pra Índia, eu passei meses na Índia, eu vivi lá na Índia, em Rishikesh. Eu aprendi o Hatha Yoga tradicional lá. Eu sei que é confuso, porque hoje em dia todo mundo dá nome diferente pro yoga, né? Yoga isso, yoga aquilo, yoga isso, yoga aquilo, eu sei. Sempre tem um professor querendo dar o nome dele pro yoga. Tudo bem, não tô criticando ninguém. Mas isso é confuso, né? Pra quem não é do meio, quem não estuda, fala, gente, que yoga que é isso? Isso é yoga, não é yoga? O que isso virou, né? Então, assim, cobrindo aqui os tipos de yoga mais tradicionais, tá? Que é o Hatha Yoga, pra começar. Ele vai, sim, ajudar você a fortalecer a sua musculatura, ajudar você a ter equilíbrio, ajudar com a sua estrutura óssea, a fortalecer os ossos, né? Porque você vai estar trabalhando ali com o seu equilíbrio, mudança de peso, né, do seu próprio corpo de um lado para o outro. Recomendo muito, mas não é o tipo de yoga que você vai ver realmente crescer e ver a força muscular aí, né? Qual é o tipo de yoga que você mais vai ver a sua musculatura aumentar, tonificar, no mínimo, né? Que é o Power Yoga, Vinyasa Yoga e Ashtanga Yoga. Na minha humilde opinião, tá? São esses 3 tipos de yoga que você vai ver o maior resultado. E não é só você fazer 20 minutos por dia, tá? Você realmente tem que ir lá e fazer 1 hora de prática, 1h30, com constância, para você começar a ver resultado. Falar, nossa, meu braço tá forte, nossa, minha perna tá ficando forte. Você vai sentir isso com prática, com tempo. Tá, gente? Não é da noite pro dia, nada disso. Já falei, é difícil ser honesta na internet. Eu não tô vendendo balinha que vai fazer você, entendeu? Fazer tudo da noite pro dia. Você precisa se dedicar. Tanto é que na YogaCo 365, as trilhas são mais longas. São aulas de 45 minutos, de 1 hora, tem aula de 1h30, tem aula de 2 horas, que é justamente para quem quer ir mais a fundo e quer ver o resultado. Então, pensa comigo. Você que faz uma prática de Vinyasa Yoga, que você faz o push-up, né? A chaturanga. E a gente sabe, uma prática de Vinyasa você faz 1 milhão de vezes aquela chaturanga, fala a verdade, né? Por isso o braço fica forte, gente. É o peso do seu corpo ativando uma série de grupos musculares ali para você conseguir fazer aquela postura, e você faz repetidamente. Isso vai fazer com que você tenha tônus muscular, que você aumente a sua massa muscular também. O que faz você aumentar a sua massa muscular de uma forma geral? É você estressar, digamos assim, né? A musculatura, é cansar a musculatura. Você pode fazer isso com o próprio peso do seu corpo. Sim, você vai na academia, levanta ferro. Sim, você pode ir pra academia levantar ferro. Não tô dizendo que não. Pode ir, seja feliz. Mas você também pode usar o peso do seu corpo, entendeu? E então, quando você faz a prática de Vinyasa, a prática de Ashtanga, que tem muito levantamento do próprio peso, né, do próprio corpo para frente e para trás, você vai estar fortalecendo a sua musculatura. Quando você faz uma aula de verdade de Power Yoga, que tem muita Vinyasa no começo, que segura bastante as posturas, que tem todo um porquê ali por trás, você vai ver o fortalecimento da sua musculatura, tá bom? Então, na época em que eu tava fazendo muita Vinyasa, que era o meu estilo favorito antes de ter filho, a parada de mão era parte das minhas Vinyasas. Isso há 8 anos atrás, né? E eu sou prova viva de que sim, você consegue ter muita força muscular com a prática de yoga. Mais uma vez, recomendado, Ashtanga Yoga, que eu não ensino. Por que você não ensina Ashtanga Yoga, Priscila? Razões pessoais. Vinyasa Yoga, que eu ensino, eu estudei, fiz teacher training de Vinyasa Yoga. Power Yoga, recomendo. Tá? Agora, você tem que se comprometer a fazer aquela prática, fazer com frequência,
fazer aulas mais longas. Ai, Pri, mas eu não posso fazer uma aula mais curta? Claro que pode, meu bem. Você faz o que você puder, o que encaixar na sua vida, na sua agenda. Mas aí, lembra da minha história. Eu tive momentos diferentes. Você tem que ver onde você tá na sua história. Que depois que eu tive filho, teve vários momentos que o meu possível era 20 minutos de yoga. Ou 30 minutos. Ou 10 minutos. Então, você tem que ver onde você está, o momento da sua vida, o que é possível na sua vida agora. Então, agora, como eu falei pra vocês, eu voltei a fazer parada de mão. Gente, eu tive o Oliver em 2018. Eu fiquei grávida em 2017. Em que ano estamos? 2025. Exato. Entendeu ali, ó? A gap, o espaço entre quando eu fazia parada de mão constantemente e agora que eu tô voltando a fazer parada de mão. Mães, pessoas, tenham paciência com vocês mesmas. Não tem por que você atropelar as coisas. Viva o momento da sua vida. Eu estou de volta no meu momento vinyasa. Estou muito feliz? Estou muito feliz. Estou fazendo parada de mão novamente sem dor na articulação? Estou fazendo parada de mão novamente sem dor na articulação. Tô me sentindo muito forte? Tô me sentindo muito forte. Tô com quilos a mais? Estou com quilos a mais, mas eu tô super saudável, não tô me estressando com isso. Quilos a mais em relação a 8 anos atrás, tá, gente? Gente, eu tô me sentindo muito bem, assim, praticar vinyasa, praticar parada de mão, praticar invertida sobre a cabeça, me dá energia, eu me sinto forte. Mas assim, eu honrei cada momento que aquilo não era a minha realidade, que aquele não era o meu momento. E eu tô de volta. E foi super engraçado que o Derry falou assim, quando eu falei pra ele, né? Eu voltei a fazer paradas de mão, eu fiz 4 paradas de mão hoje, que pra mim foi um super sucesso. Ele falou, tá vendo, Pri? Eu falei pra você que você ia voltar a fazer, que você ia fazer de novo, né? E é isso, gente. Então eu espero que essa história toda aí que eu falei, conversei bastante, te inspire a praticar, a cuidar do seu corpo, a verificar o momento que você tá, ver qual é a sua necessidade, atender a sua necessidade. E você que quer trabalhar em ter mais força muscular, mais tônus muscular, saiba que a prática de yoga sim pode te ajudar, que você pode se sentir super forte, ter um braço definido, uma perna definida, fazer paradas de mão e muito mais com a prática de yoga. É isso, minha gente. Vários tipos de yoga. É uma das razões que eu amo yoga, né, gente? É meio que nem sorvete, sabe? Você vai no sorvete, assim, você fala na sorveteria, você fala, quero experimentar esse sorvete de chocolate, quero experimentar o de marshmallow, o de morango. Tem vários sabores. O yoga é tudo de bom, ele tem vários sabores. Você escolhe que sabor você quer. Você que quer força e tônus muscular, escolhe o sabor aí da vinyasa. É o meu recomendado pra você, tá bom? Aê! E vem praticar com a gente, pratica com a gente aqui no YouTube, pratica com a gente na YogaCo 365. Eu tenho também a trilha de yoga Todo o Mel dessa Vida, que, que deliciosa que tá essa trilha, é um sucesso, gente. Tem aulas mais longas, aulas mais curtas, tem aula apimentadíssima nessa trilha, então você que quer ir lá, gente, praticar, sair da sua zona de conforto, recomendo muito que você faça essa trilha para fortalecimento, ela vai estar lá. E dentro da YogaCo 365 você vai encontrar a trilha de Power Yoga, você vai encontrar a trilha de Vinyasa Yoga, inclusive não apenas uma, mas 2 de Power Yoga. Tem trilha que eu ensino você como inverter sobre a cabeça com segurança, passo a passo, o que é que você precisa fortalecer no seu corpo para você conseguir fazer isso. É super bacana, gente. Eu sou muito apaixonada pela prática de yoga e eu sou muito grata de poder compartilhar essa prática com você. Então, olha, muito obrigada por você estar aqui, por você me escutar, me receber na sua casa. E como sempre, do meu coração pro seu, a gente se vê no tapetinho. E você que chegou até aqui, muito obrigada por você ter escutado mais um episódio de Equilíbrio e Caos. Por favor, deixa a sua avaliação, significa muito pra gente. Deixa um comentário também que eu vou adorar ler e saber o que você achou desse episódio. E, claro, não se esqueça de visitar o meu site, prileiteyoga.com.br, para você receber o seu e-book gratuito, para te dar dicas de como você pode estar trabalhando a constância na prática aí na sua casa mesmo, de forma gratuita, segura, 100% tranquila, e fazer parte do nosso Clube da Carta, onde você vai estar recebendo promoções exclusivas que somente quem recebe os meus e-mails recebe.